Olá, pessoal, bom dia. Então, dando continuidade, àquele assunto do último vídeo, onde a gente falou sobre homologia e sobre radiação adaptativa. Então, nesse próximo vídeo, pessoal, nós vamos estar falando, então, sobre analogia e convergência adaptativa, tá? Só relembrando, então, o que é homologia, pessoal? Homologia, então, vão ser, órgãos homólogos, ou seja, que tem semelhança interna, semelhança na sua estrutura, na sua composição, semelhança na sua ancestralidade, então vão ter uma ancestralidade próxima, ancestralidade comum, porém funções diferentes, tá? E o porquê disso? Vamos relembrar então? Pressões seletivas diferentes, adaptações, para meios de vida diferentes. Então, pressões seletivas, pressões ambientais diferentes. E a gente chama, esse processo de irradiação ou divergência adaptativa. Então, foi isso que a gente falou no último vídeo. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos estar falando, então, sobre analogia, convergência adaptativa, que também vai estar inserido lá na unidade temática 3, tá? Na página 152 também, lá daquele capítulo sobre evidências, do processo evolutivo, e que é extremamente importante entender esse processo, de órgãos análogos para o processo evolutivo. Então, quando eu penso, por exemplo, na asa de um morcego e na asa de uma borboleta, tem a mesma função? Tem. Qual que é a função? Locomoção, para poder voar, para poder se locomover. Mas tem alguma ancestralidade, tem alguma proximidade ali de ancestralidade, de origem embriológica, de anatomia interna? Não, não tem nenhuma semelhança, tá? Então, isso que seria analogia, órgãos análogos, tá? Então, isso que é a analogia. Então, a gente começa com o conceito, tá, pessoal? Então, qual que é esse conceito aí que a gente tem, A gente tem um conceito aí de órgãos análogos. O que são esses órgãos análogos? Vão ser estruturas que têm, diferentes espécies, São estruturas de diferentes espécies que vão possuir uma origem embriológica e uma ancestralidade muito diferentes, tá? Então, eles não têm proximidade nenhuma, não têm ancestralidade nenhuma, tá? A anatomia interna e a anatomia externa dessas estruturas também vão ser diferentes, só que elas vão ter o que? A mesma função. Então, o que será que aconteceu, com a asa lá desse morcego, que é um mamífero, tá? E a asa da borboleta, que ele é um inseto. Então, por que são tão diferentes, mas vão ter a mesma função? O que leva a gente a pensar por que isso aconteceu? Muito claro, pessoal? Vamos ver, então, qual que é o nome desse processo que explica esse processo de órgãos análogos. O processo, pessoal, a gente chama de convergência adaptativa ou evolução convergente. Viram aí que é diferente da homologia? A homologia, olha só, irradia, vai de um ancestral comum que parte para vários descendentes diferentes, com funções diferentes. Então, sai de um e vai para vários. Agora, a gente vai fazer uma convergência, ou seja, a gente sai de ancestrais muito diferentes que vão para uma mesma função. Ou seja, o que aconteceu? Então, são seres vivos, são organismos muito distintos, com ancestralidade muito distinta, porém eles sofreram a mesma pressão seletiva. Então, eles vão estar sofrendo as mesmas pressões ambientais, as mesmas pressões seletivas. Então, é nesse processo, que esses organismos que não são aparentados, tá? Não têm proximidade, não tem grau de parentesco próximo, eles vão apresentar, algumas semelhanças externas, funcionais, morfológicas e até mesmo comportamentais que vão vir de onde? De uma mesma pressão seletiva. Aí, olha só, esse slide, então, mostra para vocês aí a asa de um inseto e a asa da ave.
olha só como elas são diferentes na sua estrutura, né? A asa do inseto, ela vai possuir, né, algumas nervuras e a composição dela é uma composição quitinosa, tá? Por quitina, bem delgada, bem fininha, né? Enquanto a asa da ave, olha só, ela tem penas, né? Vai ter ossos, pele, tecido de pele, né? Então, pessoal, é muito diferente, tá? Então, a estrutura deles não tem nada a ver, são estruturas totalmente diferentes e não tem grau de parentesco basicamente nenhum, né? Ancestralidade muito longínqua de uma ave com inseto. Porém, tem a mesma função, que é o quê? Locomoção, tá? Então, isso aí, pessoal, é o quê? Órgãos análogos ou analogia, tá? E o processo, pessoal, é chamado de convergência adaptativa ou adaptação convergente. Então, falei de homologia de órgãos homólogos, eu estou irradiando um processo de evolução por irradiação adaptativa. Falei de analogia de órgãos análogos, pessoal, estou falando de convergência. Ancestrais diferentes que estão sofrendo a mesma pressão seletiva, né? Por exemplo, no caso da asa do inseto e a asa da ave. Então, a necessidade, né, de se locomover no ambiente aéreo, tá bom? Então, necessidade de asas, né, para se locomover, para voar. Então, isso é analogia, tá? Inseto e ave não tem grau de parentesco. A semelhança, basicamente, né, muito diferente. Olha lá, a asa do inseto é quitinosa, né, muito fininha, por nervuras. Olha a asa a asa da ave, totalmente diferente, só que tem a mesma função, que é voar. Então, isso é uma analogia. E aí, esse slide agora, olha só, o último slide vai mostrar para vocês, então, a asa do morcego com a asa da ave. Homologia, tá? Porque eles têm um grau de parentesco, que apesar que não é muito próximo, né? Mas eles, né, têm uma certa proximidade, enquanto que quando a gente compara a asa da ave e a asa do morcego com o inseto, já é um caso de analogia, porque elas são totalmente diferentes, tá bom? Então, um beijo, espero ter, né, esclarecido aí esse assunto para vocês. Dê uma estudadinha, tá? Vou passar uma lista de exercícios para vocês. Qualquer dúvida, me chamem aí, tá? Um beijão. Tchau.